Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao aulão de inauguração da nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Aqui você aprende a cuidar melhor do seu familiar com demência sem perder a sua qualidade de vida. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje nós vamos conversar com vocês sobre formas e estratégias que vocês podem utilizar com os pacientes com demências de vocês. Seja você um cuidador familiar, seja você um cuidador profissional ou um outro profissional da saúde, ou mesmo um médico que trabalha, e cuida de idosos com demência. Mas então, para quem é a jornada de cuidado? Quem pode, quem deve participar dessa nossa jornada? Nas turmas anteriores, a gente teve a oportunidade de conviver com diversos tipos de cuidadores. Além daqueles que são cuidadores familiares, então a filha, a irmã, o filho, o neto, a neta, ou algum outro familiar que acaba cuidando do seu pai, mãe, tio, com demência, que acabam ainda no Brasil sendo os principais cuidadores que a gente tem. Nós também tivemos a oportunidade de ter na jornada diversos outros profissionais, desde cuidadores de idosos, profissionais, que têm isso como profissão e cuidam dos seus pacientes, até outros alunos, como educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, técnicos de enfermagem, inclusive médicos, que resolveram se aprofundar no seu conhecimento no cuidado de pacientes com demência. Então, a jornada de cuidado é para todos, seja você um cuidador familiar, seja você um cuidador profissional ou um outro profissional de saúde que quer aprofundar o seu conhecimento nos pacientes com demência e nas síndromes demenciais em geral. Bom, agora que eu já me apresentei, à medida que vocês vão entrando aqui na nossa aula ao vivo, eu quero que vocês vão me contando de onde vocês estão me acompanhando, Atualmente eu tenho pacientes e nós já tivemos alunos da jornada de cuidado de todo o Brasil, Tivemos alunos, por exemplo, de Catu, na Bahia, Aparecida de Goiânia, São Luís do Maranhão, Capinzal, Dom Pedrito, Joaçaba, Lages, Brasília, Natal, João Pessoa, enfim, Rio de Janeiro. Tivemos pacientes, tivemos familiares de pacientes e tivemos participantes da jornada de cuidado, cuidadores familiares de todos os lugares do país. Então, para nós, é sempre um prazer saber de onde vocês vêm, de cada cantinho desse nosso país gigantesco. E eu adoro conhecer cada cidade de vocês que estão participando aqui do nosso aulão e vão participar da jornada de cuidado. Então, escrevam para mim nos comentários o nome de vocês e de onde vocês estão falando para que eu possa conhecer vocês melhor. Bom, alguns avisos importantes antes de nós começarmos a aula, precisamos aqui enfatizar. Primeira coisa, todos os que se inscreverem no nosso curso, na jornada de cuidado do paciente com demência, até hoje, à meia-noite, vão participar de uma primeira consultoria online comigo inteiramente grátis. Então, antes de nós iniciarmos as nossas aulas lá na jornada, a gente vai fazer uma consultoria com todas as pessoas que se inscreverem na jornada de cuidado até hoje, à meia-noite. Então, se você se inscreve hoje ainda na jornada, você já ganha uma consultoria online inteiramente grátis, logo já no início, do curso. E quem não entrar no curso vai concorrer ao sorteio de uma vaga em uma consultoria em grupo, para que possa também tirar as suas dúvidas. Mas para você concorrer a esse sorteio, que vai ganhar essa vaga, você precisa preencher alguns critérios. Então, você precisa compartilhar nos stories do seu Instagram, que está acompanhando essa aula, e nos marcar. E, além disso, no final da aula, vai ter um post no Instagram em que você precisa deixar um comentário e escrever o que você aprendeu na aula de hoje. Todas as pessoas que preencherem esses dois requisitos vão estar concorrendo ao sorteio de uma vaga nessa consultoria grátis em grupo que a gente vai fazer com os primeiros inscritos da jornada de cuidado. Bom, agora eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí acompanhando devem estar pensando: nossa, o que esse doutor fala é bom demais para ser verdade.
Eu estou aqui esgotado, não tenho tempo para nada, o cuidado do meu familiar me consome todas as forças e ele diz que vai conseguir que eu siga cuidando sem perder a minha qualidade de vida. Isso não pode ser verdade. Mas, pessoal, eu recebo relatos todos os dias no nosso Instagram, especialmente. Quem ainda não segue o nosso Instagram, segue lá, @geriatriacomiola, de pessoas, né, que agradecem as dicas e falam como o conhecimento que a gente compartilhou lá no Instagram de forma gratuita ajudou essas pessoas no cuidado dos seus familiares com demência. Mas melhor do que eu contar para vocês isso e como essas pessoas tiveram e foram transformadas, eu vou deixar para vocês alguns depoimentos das nossas alunas das turmas anteriores da jornada de cuidado. Oi, pessoal. Meu nome é Dalmira Santos de Oliveira. Eu sou aqui da cidade de Catu, na Bahia. E eu cuido do meu esposo, né, que ele foi diagnosticado ano passado com síndrome dos corpos de Levy. E naquele momento para mim foi muito difícil, pois tudo o que acontecia me desestabilizava totalmente. Eu não conhecia a doença, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nesse problema. E aí quando ele foi, de cara logo, ele foi no médico, foi logo diagnosticado com demência, só não tinha o sobrenome da demência, né? E na segunda consulta já foi diagnosticada, já foi fechado o diagnóstico, que era a demência de corpo de Levy. Eu não conhecia, então aquilo me deixou muito apavorada. E eu comecei a buscar na internet, né, informações para lidar com a situação, pois eu ficava doente igual a ele. Nesse meio, nessa procura minha, loucamente, por informação, encontrei o Dr. Vinícius, né, que foi minha salvação, porque eu já estava para desistir de procurar informação, porque eu tinha medo, eu estava com medo das coisas, né. Encontrei o Dr. Vinícius, eu fiz o curso e para mim foi muito bom o curso, né, que melhorou a minha situação, pois quando ele manifestava qualquer sintoma, qualquer coisa fora dos padrões, né, de normalidade, mexia muito comigo, me tirava apetite, eu ficava muito chorosa dentro de casa, muito triste. E quando eu comecei a fazer o curso, eu aprendi a lidar melhor com a situação, né? Eu ficava preocupada com a casa, com a adaptação da casa, tudo isso me assustava. Como é que eu vou fazer, meu Deus, para melhorar minha casa, para atender ele? E com o curso, para mim, foi ótimo, porque eu aprendi a fazer uma coisa de cada vez, passo a passo, e lidar com a novidade, pois sempre acontece alguma coisa que não está acostumada a gente ver, né, numa pessoa com demência, numa pessoa normal. Aí a pessoa com demência manifesta alguma coisa, sintoma, fala alguma coisa aleatória, fora do contexto, e isso me deixava muito preocupada. E com o curso eu aprendi a lidar com isso. Hoje ele já manifesta alguma coisa, já aconteceu outras coisas desagradáveis, né, com ele. E nesse momento, depois que eu aprendi a lidar com a situação, eu permaneço tranquila, não fico mais apavorada como eu ficava antes. Então, para mim, foi muito bom. Aproveitem, gente, o curso de vocês, pois o Dr. Vinícius fala com a clareza muito boa, palavras simples que a gente entende tranquilamente, e que vocês aproveitem o máximo, tá certo? Olá, meu nome é Roberta, sou moradora de Itatiba, interior de São Paulo. Sou cuidadora familiar, meu pai foi diagnosticado com demência corpus de Levy. A partir de então eu comecei a buscar informações de como lidar com a doença e encontrei o Dr. Vinícius no Instagram, fiz o curso, foi maravilhoso, o conteúdo, a atenção, o grupo, a troca, tudo muito bom mesmo, tudo que eu aprendi eu apliquei e deu certo, então super recomendo o curso, para que a gente possa passar por esse momento tão desafiador com um pouco mais de segurança. Meu nome é Genesi, estou aqui para falar um pouquinho do curso que eu fiz com o Dr. Vinícius e a equipe dele. Eu aconselho a todos fazer esse curso, Jornada do Cuidado. Gente, como que é enriquecedor, maravilhoso. Me ajudou bastante, me enriqueceu demais. Eu só tenho a agradecer, Dr. Vinícius, né, pelo curso e pelo aprendizado das meninas que fez parte do curso, né, da equipe dele, fono, advogado, nossa, eu não tenho palavra para descrever. Eu acho, para saber como que é o curso, só vocês fazendo, porque
maravilhoso, muito enriquecedor. Me ajudou demais, me ajuda, porque sempre que eu tenho assim, alguma dúvida, eu corro lá e vejo as dicas dele, que são ótimas. E gravei um monte de conteúdo que ele passou nas aulas, apesar que a gente tem as aulas gravadas. Se quiser consultar, as aulas ficam disponíveis para a gente na plataforma. Então, assim, muito bom. Aconselho, viu, gente? Vai lá, faz, porque é ótimo. Viram só? Essas foram só algumas das nossas alunas da jornada de cuidado que foram impactadas pelo nosso curso. Mas antes de começarmos a aprofundar um pouco o tema do nosso aulão sobre o tratamento das demências, eu quero contar para vocês como eu cheguei até aqui, um pouco da minha história e como surgiu a jornada de cuidado. Antes disso, não esqueçam de escrever nos comentários de onde vocês estão falando, o nome e de onde vocês estão falando, para que a gente possa conhecer vocês um pouco melhor. Logo no início da minha carreira como médico, eu me deparei com os primeiros casos de demência em um hospital aqui do interior de Santa Catarina. Eu já tinha formação de clínica médica, que fiz lá na Unicamp, em Campinas, mas na formação de clínica médica a gente não estudava tanto, né, sobre as demências. E nessa época se falava ainda muito pouco sobre demências nas redes sociais, né? O Instagram, o YouTube não tinham essa abrangência que tem hoje. Mesmo na faculdade, a gente não se aprofundava tanto sobre esse assunto, porque não era algo assim tão conhecido e tão falado. Vamos pensar isso lá em meados de 2017, 2018, né? Nessa época, não se falava tanto assim sobre demência nos diversos meios de comunicação e também, né, nas redes sociais, que ainda nem eram tão grandes como são hoje. Mas estava eu lá trabalhando nesse hospital no interior de Santa Catarina, já via que esses pacientes com demência, com declínio cognitivo, frequentemente internavam na minha enfermaria de clínica médica e muitas vezes eu tinha dificuldade de entender, né, o que estava acontecendo. Mas eis que, dentre todos esses casos, teve um que me chamou muita atenção e foi aquilo que meio que me despertou para esse olhar do cuidado dos pacientes com síndrome demencial, que era uma paciente de 94 anos, com uma doença de Alzheimer, já em fase moderada para avançada, já bastante debilitada, acamada, e que veio e internou por uma pneumonia. O caso dela era relativamente simples, né? Ela precisava de antibiótico, precisava de nutrição, precisava de hidratação, e não tinha grandes mistérios no cuidado com o paciente. Mas esse caso tinha uma grande dificuldade, que era a filha da paciente, a cuidadora. Era uma mulher na faixa dos seus 60 anos e que estava muito estressada, muito ansiosa, e aquela internação trouxe uma angústia muito grande para ela. Eis que ali, pela primeira vez, eu conseguisse perceber o que era de verdade o estresse do cuidador, né? Porque essa familiar, ela realmente estava muito, muito estressada, muito angustiada, e deu para ver na cara dela que né, aquela internação, aquela coisa súbita que ela não estava esperando, ou mesmo a sensação possível de perder a mãe dela, trouxe uma angústia, um estresse que ela ainda, né, não conseguia suportar. E eis que a internação, que era para ser uma internação simples, se tornou uma internação muito complexa, justamente porque eu precisava cuidar da paciente, mas eu precisava cuidar também da filha dela, que estava ficando doente. E foi aí que eu tive o primeiro contato com essa situação, né, e que ainda não sabia como lidar tão adequadamente. E esse episódio me chamou muito a atenção para um questionamento que ainda a gente vê que é muito pouco abordado, né, na nossa sociedade, em todos os meios, que é quem vai cuidar de quem cuida, né? Me caiu a ficha de que muitas vezes os cuidadores, especialmente os familiares, as filhas, eles estão sozinhos nessa jornada de cuidado, né? Eles estão esgotados, eles não têm uma rede de apoio, eles não sabem ainda como cuidar tão bem, não entendem todas as situações dos seus pacientes com demência. Isso faz com que eles cheguem nesse nível de estresse e de ansiedade. Me conta nos comentários como é que tá a tua situação, se você se sente assim, se isso que eu falei faz sentido para você, né? E aí é por isso que
quem embarca na jornada de cuidado conosco e participa do curso, a gente faz uma avaliação de sobrecarga do cuidador, justamente para identificar essas pessoas e poder ajudar elas a entender, né, a importância de se cuidar. Porque, como eu falo, inclusive, para os meus alunos de medicina, uma pessoa doente, ela não consegue cuidar de outra pessoa doente. Então, nós precisamos estar bem com nós mesmos, precisamos estar saudáveis para que a gente possa cuidar bem dos nossos pacientes. Eu dos meus pacientes com demência e vocês dos familiares ou pacientes que vocês cuidam. Então, isso é essencial e, por isso, às vezes, a gente precisa olhar para nós mesmos. Mas, voltando ao assunto, né? Então, eu me deparei com esse caso, nesse período que eu estava trabalhando nesse hospital, me deparei com diversos casos de demência, e isso foi o que me despertou para eu fazer uma nova especialização, agora na área de geriatria, né? Então, fui a Porto Alegre, onde fiz minha residência lá no Hospital São Lucas da PUC, e também fiz um mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foram muitos anos de estudo, trabalho, pesquisa e dedicação, né? São, no total, mais de 10 anos para formar um médico geriatra, entre faculdade e residência, e eu ainda fiz mais um mestrado. Então, é um longo tempo para a gente adquirir todo esse conhecimento. E eis que estava nessa situação, finalizando a minha residência de geriatria, e resolvi ali no período da pandemia, né, que a gente começou a usar mais o Instagram, me dedicar a compartilhar um pouco mais esse conhecimento que eu adquiri e que eu sabia que seria importante, né, para muitos cuidadores e familiares de pacientes com demência ao redor do Brasil e do mundo. Então, a gente começou a publicar os nossos conteúdos no Instagram, né, desde lá de 2001, e um número maior e maior de pessoas do que aquelas que eu conseguia conversar no meu consultório foi chegando. E a gente viu que esse conteúdo ajudava essas pessoas. Pensa que a gente começou lá em 2021. Tem algum de vocês que me acompanha desde essa época? Se tem, me conta nos comentários desde quando que você me acompanha, para eu poder saber. E desde o início, os feedbacks que a gente recebia lá no Instagram eram muito bons. Então, a gente via que as pessoas gostavam do nosso conteúdo e que aquilo realmente ajudava elas, né? E aos poucos a gente foi percebendo o que todas essas pessoas tinham em comum. Então, elas tinham medo de estar fazendo alguma coisa errada com o seu paciente, insegurança de acontecer, de ter alguma situação com o familiar e ela não saber como lidar, uma busca por soluções das situações do dia a dia, diversas dúvidas sobre as mais variadas situações que podem acontecer com o paciente com demência, e às vezes até mesmo raiva por não entender adequadamente o que estava acontecendo. O cuidado do paciente com demência, ele é muito desafiador. E o conhecimento, ele pode ser libertador se você entender exatamente o que está acontecendo em cada momento. Sabe aquela situação em que você acha que o teu paciente está fazendo birra? Aquele momento em que eles precisam de ajuda, às vezes, para vestir uma roupa, colocar uma calcinha ou uma cueca e você não entende como ajudar? Vai chegar o momento em que ele vai precisar de ajuda para o banho, vai precisar de ajuda para escovar os dentes, né? E até mesmo para comer um lanche. Você vai precisar entender como agir em cada um desses momentos. Para você que já está passando por isso, eu sei que em muitos momentos, mesmo sem querer, você pode acabar perdendo a paciência. E talvez se eu estivesse no seu lugar, em alguns momentos, eu também perderia se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Porque o conhecimento faz com que você entenda melhor as situações e consigam cuidar de uma forma mais tranquila e mais leve, sem perder a paciência. E isso faz com que o seu paciente também fique melhor e mais tranquilo para lhe ajudar, né, nesse cuidado. E é esse o intuito da jornada de cuidado. Eu quero que você enxergue com seus próprios olhos, né, essa transformação que a gente pode causar na vida de vocês. Então, né, diariamente as pessoas agradeciam o conteúdo e pela ajuda que a gente dava lá para todos eles através do Instagram, dos nossos conteúdos gratuitos, né? E eu fui conhecendo outros profissionais, outros estudantes de medicina que foram me convidando para dar palestras, e aos poucos muitos pedidos foram sendo feitos para que a gente organizasse esse conteúdo de uma forma em que você conseguisse ter uma linearidade, né? Que ficasse meio que como uma jornada, né? E é daí que surge, né, o conceito da jornada, porque no Instagram
os conteúdos eles ficam meio soltos, né? Então, a gente faz um conteúdo sobre memória, depois faz um conteúdo sobre pôr do sol, depois faz um conteúdo sobre infecção urinária, e muitas vezes vocês nem conseguem acompanhar todos os conteúdos que a gente posta e acabam perdendo alguns dos conhecimentos que a gente acaba compartilhando. E foi aí que surgiu a ideia da jornada de cuidado do paciente com demência. Se chama jornada porque o conteúdo ele foi organizado em uma sequência que irá te ajudar a entender todo o caminho que você vai percorrer no cuidado do seu paciente com demência. Desde os primeiros sintomas, que às vezes surgem até antes mesmo do diagnóstico, né? Então você já vai percebendo as alterações que o seu paciente vai tendo, até o momento do diagnóstico, então que você busca o profissional, como esse diagnóstico é feito, quais são os principais exames, como é feito o teste neuropsicológico lá no consultório. E aí, a partir do diagnóstico, na maior parte das vezes, né, a gente entra na fase leve, né, que são os primeiros sintomas do paciente, como são esses primeiros sintomas, quais são suas características, evolução do paciente para a fase moderada, que é a fase que tem os principais sintomas comportamentais, é a fase mais longa, é a fase mais difícil do cuidado, evoluindo até a fase avançada, em que o paciente já está mais debilitado, mas ele precisa de cuidados paliativos e atenção e um carinho especial nessa fase, que muitas vezes é a fase final de vida. Então, ela foi organizada nessa forma de jornada, para que quando você estiver no curso, você percorra todo esse caminho conosco, né? E vai entendendo cada fase pouco a pouco. Os que embarcam nessa jornada de cuidado comigo, eles aprendem a melhor forma de cuidar e, com isso, ter mais paz e tranquilidade ao desempenhar o seu papel de cuidador. Foi assim que alcançamos, né, e começamos esse objetivo já desde a primeira turma, e aqui estamos esperando para a próxima, que vai ser a 4ª turma. Mas é claro, né, vamos ao que realmente interessa, que é o conhecimento. Foi para isso que vocês se inscreveram e vieram até aqui hoje, nesta noite, não é mesmo? Dá um joinha no chat, quem quer aprender muito nessa aula, e pegue um papel e caneta para anotar tudo que eu vou passar para vocês. E não esqueçam de que, para concorrer ao sorteio, vocês precisam tirar uma foto, postar nos stories, marcar o nosso Instagram, e depois, no final, também escrever o que vocês aprenderam na aula no post que a gente vai fazer ao final desse aulão, certo? Bom, depois de todos esses anos cuidando de pacientes com demência, hoje eu não tenho dúvida que o principal problema que existe no cuidado desses pacientes não é o banho, não é a alimentação, não é a agressividade, mas sabem o que é? É o desconhecimento. É isso mesmo. O que impede você de cuidar melhor é você não entender alguma situação que está acontecendo com o seu paciente ou com o seu familiar. O desconhecimento, né, é a pior coisa que você pode ter. E aí sim, buscar o conhecimento vai ser o teu melhor aliado. Você faz o melhor que você sabe, mas você pode mais, acredite, se você se der a oportunidade de aprender. E você pode aprender e a gente pode lhe ajudar. Então, a partir desse momento que você sabe o caminho que você vai trilhar em cada fase da demência, você se sente mais preparado. E o que acontece dali para frente não é uma surpresa. Você consegue planejar os seus passos e cuidar desse caminho com mais leveza. Mas vamos ao que interessa. Antes de qualquer coisa, tem um conceito importante que eu acho que vocês precisam entender. O que é demência? Será que vocês sabem me definir o que é demência? Escreve para mim nos comentários se você sabe o que é demência e como você definiria. Que doença é essa? Digita aí. Muitas famílias chegam no meu consultório e têm dificuldade de fazer essa definição, ou mesmo às vezes, né, eles têm um diagnóstico que é só de demência, né? Então, o que é isso, né? Como você entende isso? Porque se o teu diagnóstico é demência, você precisa saber muito bem exatamente, né, o que é essa situação. Bom, eu dei um tempo agora para vocês, né, escreverem nos comentários, então vamos continuar. Então, demência não é só quando o paciente está esquecido, né? A gente tem 6 áreas da cognição que podem ser afetadas num paciente com demência. Mas primeiro, então, o primeiro critério para a gente ter demência, a gente precisa que o paciente tenha um declínio cognitivo em alguma dessas 6 áreas da cognição.
Então, ele pode ter um declínio cognitivo na área da memória e aprendizado, que é, né, a principal acometida na doença de Alzheimer. Importante aqui ressaltar que essa perda de memória e aprendizado, ela é sempre uma perda da memória anterógrada, né? Ou seja, a memória recente, a memória de dias a semanas. Aqui vale a pena eu explicar para vocês que essa memória temporal, de tempo, a gente geralmente divide ela em três. A memória de curtíssimo prazo, que é aquela de segundos. A memória de curto prazo, que é aquela de minutos, dias a semanas. E aquela memória de longo prazo, que é a antiga. E a primeira memória cometida na doença de Alzheimer é essa de curto prazo, e não é a de curtíssimo prazo. Tanto que vocês, talvez, que já viram o diagnóstico dos seus pacientes, perceberam que lá no consultório, muitas vezes, a gente fala para o paciente algumas palavras, enrola ele, né, faz um outro teste no meio, e 1 minuto e meio, 2 minutos depois, pede para ele repetir essas 3 palavras. E aí ele não lembra. Mas ele lembra daquelas que eu enrolei, aquelas que ele acabou de falar. Então, a memória de curtíssimo prazo está preservada. Mas essa de curto prazo, de minutos, dias a semanas, é aquela que está cometida especialmente, né, na doença de Alzheimer. Então, é isso que tem que cuidar. Porque muitas pessoas chegam, às vezes, no consultório dizendo, doutor, ela está meio esquecida, mas a memória dela tá boa, ela conta história antiga, ela fala dos antepassados. E isso é normal, o paciente vai lembrar disso. O problema dele é a memória recente. Então, eu posso ter um paciente que tenha problema de memória. Eu posso ter um paciente que tem problema de atenção. Ele não consegue reter a atenção adequadamente. Isso faz com que, muitas vezes, ele fique sonolento. Isso é muito comum, por exemplo, na demência por corpus de Levy, em alguns pacientes com demência vascular. Então, é o paciente que tem períodos de sonolência durante o dia, às vezes até parece que ele está dormindo, ou ele dorme mesmo um pouco, né? Porque tamanha é a desatenção, ele não consegue focar a atenção. Então, isso é outra área da cognição que pode estar prejudicada. A gente tem a linguagem, então o paciente pode ter dificuldade em encontrar palavras, dificuldade em formular frases, né? Essa dificuldade da linguagem é comum em algumas demências, que a gente chama de afasias progressivas primárias, e que depois podem virar Alzheimer ou demência frontotemporal. Aqui a gente lembra sempre do caso do Bruce Willis, aquele ator de Hollywood famoso, que em 2021, né, eu acho que ele iniciou um quadro de afasia, isso saiu muito na internet, e o ano depois se falou que o diagnóstico dele, na realidade, era demência frontotemporal. Então, eu posso ter acometimento na linguagem, eu posso ter acometimento no comportamento, especialmente a desinibição, que é muito comum nos pacientes com demência frontotemporal. O paciente fica desinibido, toma atitudes que ele jamais tomaria, né, com a cognição preservada, então, às vezes, faz xixi em lugares inapropriados, né, se expõe sexualmente, né, peida em locais públicos, em várias situações inusitadas que ele jamais faria em ocasiões normais. Então, essa alteração de comportamento é característica da demência frontotemporal. A gente tem a função executiva, que é a dificuldade do paciente em raciocinar e executar algumas tarefas do dia a dia, né? Então, isso está muito presente na doença de Alzheimer, na demência vascular também, na sua fase inicial. E a habilidade visoespacial ou função perceptivo-motora, que é a forma como o paciente consegue perceber o espaço ao seu redor e, com isso, né, realizar suas atividades. Então, eu posso perceber isso, por exemplo, com ele fazendo o desenho do relógio, ou fazendo o desenho dos pentágonos, que está presente em alguns dos nossos testes como Mini-Mental. Durante a direção, eu posso ver que ele perdeu, né, essa sensação espacial. Então, quando o meu paciente ele tem uma alteração em alguma dessas áreas cognitivas, eu posso estar diante de um quadro de demência. Essa alteração, ela tem que ser uma alteração que ela é pior do que o estado basal do paciente. Então, o paciente realmente teve uma perda em uma dessas áreas da cognição pior que o seu estado basal. E elas não podem ser melhor explicadas por uma outra doença, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, ou por delírio. Então, eu sempre tenho que descartar, né, um quadro depressivo, um quadro esquizofrênico como causa, né, desse declínio cognitivo, ou mesmo delírio, né, que é muito comum em idosos, por exemplo, em quadros infecciosos. É por isso que no hospital dificilmente a gente fecha um diagnóstico de demência, né, porque o paciente muitas vezes ele entra em delírio
e é difícil de eu conseguir descartar, né, que esse delírio não seja, né, a causa do declínio cognitivo dele no hospital. Então, lembrem, para eu saber que o paciente tem demência, primeiro ele tem que ter um declínio cognitivo, que pode ser em uma dessas 6 áreas da cognição: memória e aprendizado, atenção, linguagem, comportamento, função executiva ou habilidade visoespacial. Não esquece de anotar, né? Pega o papel e a caneta, anota isso para você poder compartilhar depois lá nos nossos comentários, nos nossos posts do Instagram. Mas então eu tenho demência. Então, quer dizer que se eu tenho demência, demência é o meu diagnóstico final? Não. A gente gosta de comentar aqui na nossa página que demência é um termo guarda-chuva, né? Ela é apenas um nome. Eu preciso sempre do sobrenome da doença, né? Eu gosto muito de falar, por exemplo, que como se você tivesse um câncer. Se eu chegar para você e disser que você tem câncer, você não vai ficar satisfeito com esse diagnóstico. Você vai dizer para mim, tá, mas câncer aonde? Qual câncer? Né? Então, aí eu vou te dar um diagnóstico. O senhor tem um adenocarcinoma de pulmão. Então, é um tipo de câncer específico no pulmão. Opa, aí beleza, tem o nome e o sobrenome da doença, você consegue entender. Da mesma forma, por exemplo, se vocês fossem pesquisar no Google Vinícius Geriatra, né? Vocês iam achar diversos Vinícius Geriatras pelo Brasil. Agora, se vocês digitarem Vinícius Benetti Miola, aí vocês vão me encontrar lá e vão encontrar todo o meu conteúdo. Então, a gente tem que ter o nome e o sobrenome. E demência é só o nome da doença. Então, a gente tem que achar o sobrenome. E por que isso é tão importante? Porque cada demência vai se comportar de uma forma, e seus sintomas iniciais, especialmente, vão ser diferentes, e a fase inicial, ela vai ser diferente. Antes da gente falar dos tipos de demência, é importante reforçar que não existe demência senil, pessoal. Muitos pacientes ainda chegam no consultório com o diagnóstico de demência senil, ou seja, demência da idade. Não existe demência da idade. Antigamente, né, como os pacientes ficavam muito velhos, às vezes evoluíam com declínio cognitivo e a gente não entendia bem o que estava acontecendo, se dizia que o vovô caducou, né? O vovô ficou perdido, ficou esquecido, né? E aí se atribuía isso ao processo de envelhecimento, porque isso acontecia geralmente com as pessoas mais idosas. Hoje a gente sabe, né, que esse processo, as síndromes demenciais, elas são muito mais comuns em idosos, especialmente idosos mais longevos. E é por isso que a gente entende que hoje a demência ela não é um quadro associado ao envelhecimento, mas ela é mais prevalente quanto mais velho for o paciente. Então, não existe demência senil. Sempre que eu estiver diante de um paciente com demência, eu preciso ter o nome e o sobrenome da doença. E aí, dentro disso, eu posso ter diversos diagnósticos, sendo que o mais comum é a doença de Alzheimer, né? Então, a doença de Alzheimer ela é causa de 60% a 80% dos casos de demência. Sendo que, atualmente, 1 em cada 10 pacientes acima de 65 anos tem um quadro de demência e 1 a cada 3 pacientes acima de 85 anos tem um quadro de demência. Sendo que a doença de Alzheimer é disparado a mais comum, em torno de 60% a 80% dos casos. A segunda mais comum costuma ser a demência vascular, em torno de 10% a 20% dos casos, mas é uma demência que ainda tem pouco diagnóstico, né? Muitas vezes ela é subdiagnosticada, especialmente no Brasil, onde às vezes o acesso ao exame de imagem, a ressonância é um pouco mais difícil, e no caso da demência vascular ela é importante, então, mas ela é a segunda colocada em torno a 10% a 20% dos casos. Em terceiro lugar vem a demência por corpus de Levy, 5% a 10% dos casos, que tem sintomas bem característicos, né, e que a gente consegue, então, fazer esse diagnóstico de uma forma um pouco mais tranquila, né, porque tem o parkinsonismo, tem a alucinação visual, que são diagnósticos, são sintomas que não tem na doença de Alzheimer. Em quarto lugar, a gente tem a demência frontotemporal, que é em torno de 5% dos casos. Aqui vale eu fazer um disclaimer importante. Sempre que a gente fala de demência, a gente divide elas em demências precoces, que são demências em pacientes antes dos 65 anos, e demências tardias, que são as demências em pacientes acima de 65 anos. A primeira causa de demência precoce e tardia é a doença de Alzheimer. Quando eu falo das demências tardias acima dos 65 anos, eu tenho como principal causa Alzheimer, segundo vascular, terceiro Levy, quarto frontotemporal.
Quando eu falo das demências, né, precoces, aí eu tenho primeiro Alzheimer e segundo demência frontotemporal. Então, ela é uma demência muito mais comum em pacientes abaixo dos 65 anos de idade, junto com a doença de Alzheimer, as duas mais comuns. E aí eu tenho vários outros diagnósticos, como a demência associada à doença de Parkinson, a demência presente na paralisia supranuclear progressiva, a hidrocefalia de pressão normal, a paralisia supranuclear progressiva, a atrofia de múltiplos sistemas, que são outros tipos de parkinsonismos que também podem dar quadros demenciais. Então, é sempre importante, quando vocês estiverem na consulta com o médico de vocês, que vocês tentem encontrar o nome e o sobrenome. Então, não é legal que vocês não tenham esse diagnóstico. Esse diagnóstico é muito importante para que a gente, vocês conheçam melhor como vai ser o dia a dia do paciente e o seu futuro. Então, relembrando, primeiro passo, o paciente tem que ter um declínio cognitivo, que pode ser em qualquer uma das áreas daquelas 6 áreas que a gente falou, e dependendo de qual área for mais acometida inicialmente, eu vou pensar num diagnóstico. Então, se for memória, eu vou pensar em Alzheimer, se for atenção, eu vou pensar em Lewy, vascular, linguagem, eu vou pensar nas afasias progressivas primárias, comportamento, eu vou pensar em frontotemporal, função executiva, várias delas vão acometer, habilidade visoespacial também, então eu tenho que ter um declínio cognitivo. E aí é muito importante, esse declínio cognitivo, ele tem que comprometer as atividades de vida diária do paciente. Então, por causa dessa perda, ele tem que deixar de realizar algumas das atividades que ele realizava antes. E não precisa ser grande coisa, né? Não precisa ser uma atividade muito, muito elaborada que ele já não consegue mais fazer, né? Por exemplo, podem ser atividades simples, como uma das mais comuns que acontece lá no consultório é o paciente deixar de tomar os próprios remédios. Então, por exemplo, ele chega lá no consultório, a família me fala, o paciente está esquecido, está repetitivo, né? Conta uma história, depois conta de novo. E eu, tá bom, né? Conta um pouco mais e tal. E aí, tá bom, eu tenho uma perda de um declínio cognitivo de memória, né? Tá, e aí, mas isso atrapalha ele em fazer alguma coisa? Ah, não, doutor, ele faz todas as coisas dele. Tá, e ele toma os remédios dele sozinho? Aí o familiar, não, eu que dou. Eu peço, mas por que é você que dá? Aí o familiar fala, não, porque ele começou a esquecer. Opa, vejam que o esquecimento dele começou a interferir nas atividades de vida diária, ele já não conseguia mais tomar os remédios sozinho. E esse esquecimento, interferindo na tomada de remédios, ele não é melhor explicado por depressão, nem por delírio, nem por uma outra causa. Então, aqui eu tenho um quadro de demência, já mais provavelmente doença de Alzheimer. Agora que eu estou explicando para vocês, você consegue lembrar de alguma dessas situações que já acontecia antes, às vezes, de você ter o diagnóstico, né? E que muitas vezes, né, isso já está presente, mas você não tinha percebido ainda. Então, isso é muito comum, né? O paciente deixa de fazer alguma das suas atividades, e a família acaba, né, se colocando no lugar, fazendo para ele, para ajudar, mas isso já era né, o primeiro sinal, né, que ele já tinha um quadro demencial e que às vezes a família, no intuito de ajudar, acaba não percebendo que isso realmente já era um problema, certo? Bom, mas a partir então do momento que eu defini esse diagnóstico de demência, é importante que eu identifique em qual fase o meu paciente se encontra. Para vocês que são cuidadores, né, é muito importante que vocês consigam tentar identificar qual é a fase, para isso vocês conseguirem entender melhor como é que vai ser a história desse paciente. Então me conta aqui nos comentários se você sabe em qual fase o seu paciente está. Geralmente a gente divide em 3 fases: leve, moderada e avançada. Então fala para mim aqui a fase ou digita sim ou não se você sabe em qual fase o seu paciente está. Então agora vamos falar um pouquinho mais das fases, tá? A fase leve geralmente é a fase inicial. Nessa fase inicial predominam os sintomas do paciente relacionados ao tipo de demência que ele tem. Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, o paciente vai ter a perda de memória. Então, nessa fase inicial, ele vai ter principalmente as repetições, né? Em que ele fala uma coisa, depois fala de novo, faz uma pergunta, depois pergunta de novo.
que é sempre uma situação que causa muito incômodo, né? E aí é claro que ele vai ter essa perda de memória para as atividades do dia a dia. Então, você vai marcar um compromisso para ele, no outro dia ele não vai lembrar, né? Ele vai fazer uma coisa, vai esquecer, ele vai guardar algum objeto em casa, vai esquecer onde deixou e vai ter acusado de ter perdido, vai acusar alguém de roubar, né? Então, essas situações relacionadas, né, à memória recente vão ser os principais sintomas da fase leve, da fase inicial da doença de Alzheimer, né? Então, ele conta uma história e conta de novo, né? Então, quantas vezes você já não teve diante de uma situação dessa aí, né, com o seu familiar, e chega uma hora que você perde a paciência, né? E aí você explode, né? Ah, meu Deus, de novo tá perguntando isso, né? E a gente sabe que sempre que você, né, explodir, que você confrontar, que você, né, sim, né, de alguma forma tratar de forma agressiva o seu paciente, geralmente ele vai rebater de volta, né? Nunca vai ser bom para ti. Eu gosto de dizer que sempre que você está diante de um paciente com demência, se você entra em confronto com ele, você não está entrando em confronto com o paciente, você está entrando em confronto com a doença, porque o paciente não tem mais cognição o suficiente para entender aquilo que você está falando e, né, fazer algo diferente, mudar aquela situação. Ele não tem essa cognição. Então, quando você bate de frente com ele, quando você entra em confronto, você está entrando em confronto com a doença. E a doença contigo, ela vai ser implacável, ela não vai, né, dar bobeira, ela vai bater de volta, né? E aí é óbvio que sempre que existir esse confronto, isso vai gerar uma tristeza, vai gerar uma agitação, vai gerar uma agressividade com o paciente. E aí isso vai fazer com que seja pior. Então, já vai lá mais uma dica. Nunca entre em confronto com o seu familiar. Porque sempre que você entrar em confronto com ele, você não está em confronto com ele, está em confronto com a doença. E aí, geralmente, você vai sair perdendo. Então, é claro que muitas vezes, né, você acaba se irritando com essas situações. Então, eu sei que às vezes é difícil, mas você tem que ir e tentar fazer isso de uma forma mais pacífica, ir contando, conta a história de novo, né? E é claro que aí uma das grandes estratégias, por exemplo, que a gente tem nessa questão das repetições é você distrair o paciente. Se você ficar ali naquela situação com ele, né, de, vamos aqui uma situação hipotética. O paciente está ali, você está cozinhando e ele está fazendo alguma coisa ali na mesa da cozinha, né? De repente ele olha para você e diz, Maria, o que tem para almoço? Aí você vira a cabeça para ela e diz, arroz, feijão e carne. Beleza. Passa 5 minutos, ela está ali, fazendo nada ali na mesa, ela olha para você, Maria, o que tem para almoço? Você, arroz, feijão e carne. Vira de novo para a cozinha, continua fazendo suas coisas, ela continua ali. Maria, o que tem para almoço? Você, arroz, feijão e carne, já te falei. Então não adianta, né? Se você não sair daquela situação e não distrair ela não vai parar de fazer aquela mesma pergunta que ela está com dúvida. Então, o que tu precisa fazer nesse momento? Você precisa parar aquilo que você está fazendo, pegar ela, levar ela a dar uma volta, dar uma atividade para ela diferente, né? Então, pedir para ela fazer alguma atividade lá na cozinha, cortar alguma coisa, separar o feijão, lavar a salada, ou levar ela para a sala, dar uma atividade para ela fazer. Você precisa distrair ela para que ela esqueça aquela pergunta, né? E ela entre num assunto novo. Se você ficar naquela situação, com certeza ela vai ficar repetindo e aí só tende a gerar um estresse. Então, sempre que você estiver diante dessas situações, é importante que você atue dessa forma. Então, a fase leve no Alzheimer, ela vai ter principalmente essas repetições. Se eu estiver falando do Lewy, por exemplo, ele vai ter mais aquele problema de atenção, né? Então, ele vai ter uma sonolência, ele não vai conseguir prender atenção, ele vai acabar, às vezes, cochilando, né, em vários momentos. O paciente com demência frontotemporal vai ter as alterações de comportamento. Então, na fase leve das demências, predominam principalmente os sintomas que estão associados ao subtipo da demência. Por isso, é muito importante que você entenda bem qual é o diagnóstico do seu paciente. Bom, alguns outros sintomas são clássicos dos pacientes com demência, já no final da fase leve, que também vão aparecer em quase todos os lares, que são pedir por familiares que já faleceram e se perder dentro de casa, né, e pedir para ir para casa.
Por que essas situações são muito, muito conhecidas, né? Porque, primeiramente, nessa situação, por exemplo, a primeira alteração de orientação do paciente com demência, geralmente ele se perde no tempo. Então, ele não sabe que dia é, não sabe o mês, não sabe o ano. Então, muito precocemente, ele vai achar que ele está em 1980. E aí, naquele ano que ele está, algumas pessoas ainda estão vivas. E ele não lembra que elas faleceram. Então, ele começa a pedir por essas pessoas. Logo que a doença piora um pouco, ele começa a ter desorientação espacial no espaço. E aí, ele começa a não reconhecer alguns locais da casa dele. E por isso, ele começa a pedir para ir para casa. Essas duas situações são importantes porque elas vêm junto com, especialmente a dos familiares mortos, com uma intervenção terapêutica que a gente fala que é muito importante nos pacientes com demência, que é o que a gente chama de mentira terapêutica. Porque, veja bem, esses dias eu até compartilhei lá nos stories uma situação de um familiar que me procurou no consultório e que a paciente falava, pedia pela mãe, e um dos irmãos contava para ela e dizia, não, tua mãe já faleceu, né? Faz tantos anos, ela não está mais aqui. E isso fazia com que a paciente ficava muito triste, às vezes uma semana deprimida, né? E era muito ruim para ela, né? E aí eu falei, por que a gente não usa mentira terapêutica? Então, o que é a mentira terapêutica? Veja bem, quando o paciente fala que ele pede por um familiar que já faleceu, só tem duas coisas que vai acontecer se você falar a verdade. Ou ele vai ficar deprimido, como aconteceu com essa minha paciente, porque ele vai entender que a mãe dele morreu e ele não queria isso acontecesse, né? E para ele é como se ele estivesse recebendo aquela notícia agora. Ou ele vai achar que você está mentindo, porque ele tem convicção de que a mãe dele está viva. E aí ele vai te chamar de mentiroso e vai brigar com você. Então veja que em nenhum dos casos falar a verdade aqui vai fazer com que você se saia bem dessa história. Então é muito melhor se você inventar uma história. Ah, a tua mãe foi viajar, ou a tua mãe está na fazenda, né? Descansando, ou a tua mãe saiu com o seu pai, foram visitar fulano, né? E sempre sair pela tangente. Lembrem que o paciente, especialmente nessa fase inicial, ele tem como principal alteração essa perda de memória. Então, é muito provável que, depois de um tempo, ele esqueça e ele pergunte de novo. Então, se você falar a verdade, você gera um estresse, daqui a pouco você gera esse estresse de novo. Então, é muito melhor que você saia pela tangente, porque depois, provavelmente, ele vai lhe pedir isso mais alguma vez, né? E você vai ter que sair pela tangente de novo. Então, a mentira terapêutica ela é utilizada muito nessas situações do dia a dia, né? Em que o paciente ele faz esse tipo de pergunta e que falar a verdade, né? Não vai adiantar. Pensa outra situação comum da fase leve, né, das demências, é aquela situação em que o paciente guarda um objeto em algum lugar, esquece onde guardou e acusa alguém de ter roubado, né? E aí você olha, às vezes, você fica indignado que ele está acusando as pessoas, mas veja, a gente sempre tem que tentar olhar a situação pelo prisma do paciente. O paciente tem perda da memória recente, então ele guardou aquela coisa e ele não lembra onde ele deixou. E aí ele procura, não acha para ele, é como se aquilo tivesse sumido. Né? Então a gente precisa entender do ponto de vista dele para não brigar, né? Pega na mão dele, tranquiliza ele. Ah, não, acho que talvez a gente tenha esquecido em algum lugar, vamos procurar. Sai com ele procurar pela casa, vai atrás, e em algum momento vocês vão encontrar, né? E aí você torna essa situação mais tranquila. Agora, se você bater de frente com ele, se você confrontar, você vai estar causando mais um problema. Então, a fase leve, ela geralmente é essa fase inicial, onde os sintomas predominantes são os sintomas relacionados à demência, né, própria do paciente, na doença de Alzheimer, especialmente, por exemplo, a questão da memória recente. Bom, muitas pessoas me dizem, tá, mas o curso ele é para Alzheimer, não é para outras demências. Muito pelo contrário, no nosso curso a gente fala muito dos sintomas principais da DFT, do Lewy, da vascular. Mas uma coisa importante é que, por exemplo, a partir do momento em que as demências elas começam a sair da fase leve para a fase moderada, elas começam a ficar muito parecidas. Porque a fase moderada é a fase em que começam a surgir os sintomas comportamentais principais, especialmente a agitação e a agressividade, e que todos os pacientes praticamente vão se comportar de alguma forma parecida nesse cenário. Então, aqui eu já tenho um processo de neurodegeneração cerebral muito importante
e que todas as áreas da cognição acabam sendo afetadas. E independente do tipo de demência que o meu paciente tiver, a partir da fase moderada, os sintomas vão começar a ser muito parecidos. Então, aqui é que surge muitas vezes, então, a agitação e a agressividade, que ela é quase que universal nos pacientes com demência. Quando eu penso nisso, quase todos os pacientes, em algum momento, né, da sua vida, vão ter, né, algum grau de agitação ou algum grau de agressividade. É muito difícil, né? Tem pacientes, é claro, que são muito agitados, muito agressivos, desenvolvem psicose, desenvolvem alucinação, né? Que no caso do Alzheimer é a minoria, 10 a 20% só tem psicose, mas agitação, agressividade, todos eles vão ter, e aí é importante que você aprenda a lidar com essas situações. Então, por exemplo, aqui na fase moderada, a gente tem como um sintoma clássico a síndrome do pôr do sol, né? Que eu acredito que grande parte de vocês já se deparou com ela alguma vez, mas talvez não conhecia, né? O que é a síndrome do pôr do sol? A síndrome do pôr do sol é uma piora dos sintomas comportamentais do paciente entre mais ou menos 16 a 19, 20 horas. Então, chega nessa hora, o paciente ele começa a ficar mais agitado ou mais agressivo, ou tem mais alucinação, a depender daquilo que é mais comum para ele, né? Então, você percebe que no final da tarde o teu paciente ele começa a ter, né? Fica mais agitado, fica mais agressivo, fica mais perdido, às vezes começa a ficar mais repetitivo. Então, essa é a famosa síndrome do pôr do sol. E eu sabendo que ela acontece, então, poxa, esse é o tipo de comportamento que costuma ter um padrão. É muito comum na fase moderada que os pacientes comecem a ter um padrão, né? Então, eu já conhecendo, né, sabendo que isso começa a tal hora, começa determinada hora e termina determinada hora, eu posso muitas vezes me antecipar, né, a essas situações para tentar intervir e fazer com que isso não aconteça. Eu tenho certeza que alguns de vocês, né, ao se deparar com a síndrome do pôr do sol sem conhecê-la, muitas vezes confrontaram o paciente, bateram de frente, mas por que está ficando assim agora, né? E claro que isso para vocês não foi algo que realmente ajudou, né? Então, saber como lidar com a síndrome do pôr do sol, né? Se antecipar a ela é algo importante para que vocês tenham mais facilidade no cuidado dos pacientes com vocês. Então, na fase moderada, surgem agitação e agressividade. E com isso, surgem alguns problemas que são muito comuns aqui, que é especialmente as dificuldades para higiene, né? Então, o paciente começa a ter dificuldade no banho, começa a ter dificuldade para escovar os dentes, e aí ele vai precisar da nossa ajuda, né? E eu sei que o banho é um sintoma clássico, né? É uma dificuldade universal dos pacientes com demência. Praticamente todos eles têm alguma restrição, alguma dificuldade para tomar banho. E aí, pessoal, eu volto a falar aquilo que eu falei no começo da aula. Vocês precisam se colocar no lugar do paciente. Imagina você, um senhor de 75 anos, que a vida inteira foi autônomo, trabalhou na roça, fazia as coisas, ou trabalhou em alguma coisa na cidade, tinha sua autonomia, fazia tudo sozinho, se virava. E agora chega um momento em que você está lá no banho, com dificuldade, e aí vem uma pessoa para te ajudar e você não reconhece essa pessoa. Muitas vezes o paciente não vê que é um familiar ou não vê que é o cuidador, não reconhece quem é. E aí essa pessoa, de repente, começa a pegar no corpo dele, tirar as roupas, ou eventualmente lá no banho, começa a ensaboar, passar a mão no corpo dele e diz, opa, mas o que está acontecendo aqui? Tem alguém, né, passando a mão em mim, isso não está certo, e aí ele começa a reagir. Então, para o paciente, o momento do banho que ele começa a precisar da tua ajuda é muito delicado. Por isso que em todas essas situações a gente precisa tentar manter a autonomia do paciente o máximo possível, né? Tentar deixar com que ele faça o máximo de coisas possível pelo maior tempo possível. É certo que em algum momento a gente vai precisar intervir, vai precisar ajudar ele, né, a tomar banho. Mas a gente precisa ter calma, né? Deixar essa hora chegar e saber que quando essa hora chegar, o paciente vai sentir, se eu me colocar no lugar dele, né, eu vou saber por que é que ele tem tanta agitação e tem tanta agressividade. Então, essa piora, essa ajuda, essa necessidade, né, do paciente de ter essa ajuda no banho, na higiene, né, a necessidade da fralda,
né, a dificuldade para escovar os dentes, tudo isso são sintomas importantes da fase moderada, né? Então, quando surgem essas dificuldades. E aí, é claro que a doença vai avançando, no final da fase moderada para a fase avançada, surgem a incontinência urinária e a incontinência fecal, que são sintomas quase universais dos pacientes com demência, todos eles vão ter incontinência urinária e incontinência fecal no final da fase moderada para avançada, até que na fase avançada começam a surgir alguns sintomas que eu não tinha antes, e talvez aqui a principal dificuldade é a alimentação, né? Então, no final da fase moderada para a fase avançada, a gente começa a ter dificuldade para alimentação, o paciente começa a enrolar a comida na boca, né? Não quer mais engolir, demora muito para engolir, começa a ter dificuldade para engolir, né? E aos poucos essa piora da alimentação pode ir acabando se refletindo em outros momentos. E aí é muito importante que a gente saiba como que é a refeição de vocês, como que acontece na casa de vocês. Então coloca aqui para mim nos comentários como que você faz para dar comida para o seu paciente se você já está nessa fase avançada. Porque isso aqui, que essa fase é muito importante. Pensa que o paciente, primeiro ele começa a ter dificuldade para deglutir, e segundo, é que ele começa a esquecer que ele tem que engolir. Então, muitas vezes ele está ali com você, né, almoçando, mas passa alguma coisa e ele se distrai. A hora que ele se distrai, ele esquece que ele tem que engolir, ele fica enrolando a comida na boca, ele tem um pouco de dificuldade, ele não quer engolir. Então, nesses momentos de alimentação, quando o paciente começa a ter essas dificuldades, uma dica que eu vou dar para vocês, e que é muito importante, é que vocês evitem ao máximo as distrações com o paciente. Porque qualquer distração, qualquer ruído que tiver no ambiente, ele tira a atenção dele para a comida para focar nessa outra coisa. Então, se tiver TV ligada, tiver rádio ligado, às vezes até a toalha da mesa, se tiver bichinho, ele para de comer e fica olhando os bichinhos e esquece que ele tem que mastigar e que ele tem que engolir. Então, nesse momento de refeição do paciente, nessa evolução da fase moderada para a fase avançada, é muito importante que ele esteja totalmente focado na refeição. E, de preferência, seja só você e ele. Para que você realmente estimule ele a ficar ali, atento, e isso vai fazer com que ele coma mais rápido e enrole menos a comida na boca. Se você estiver numa mesa cheia de gente falando, com TV ligada, com um bichinho na toalha, né, com o rádio ligado, ele vai ficar se distraindo e ele vai esquecer que ele tem que comer. Aí é claro que surgem os primeiros sinais de disfagia, pode ter a tosse depois que engole, né, pode ter aquela dificuldade para deglutir, e nesse cenário a nossa ajuda de outros profissionais também vai ser muito importante, né, como o papel da fonoaudióloga, que nesse caso vai nos ajudar muito, né, a identificar essas situações, né, e ajudar o paciente, né, nessa questão da deglutição. Então veja que eu já falei um monte de coisas para vocês aqui, e às vezes alguns de vocês já perceberam, né, ou estão perdidos olhando e dizendo, nossa, isso que o doutor falou acontece aqui em casa, mas eu estava tratando o meu familiar de uma forma diferente, né? Ou eu estava fazendo uma coisa errada, ou eu estava brigando com ele, e aí eu vi que realmente essa situação ela não tinha solução. Mas se acalmem, né? Porque a gente convive com famílias, com cuidadores, né? Que já tiveram esse mesmo sentimento que vocês. E acreditem, eu sei que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem com base no conhecimento que vocês têm hoje. Mas se você está pronto para aprender, se você está disposto a aprender, você tem que embarcar na jornada de cuidado comigo, que pode mudar a sua forma de se relacionar com você mesmo e se relacionar com o seu familiar ou com o seu paciente, com todos aqueles que vocês cuidam. A nossa jornada de cuidado vai aprender a transformar esses erros e essas suas dificuldades em propósito e vai melhorar muito a tua qualidade de vida. Então, continue nessa aula comigo e aproveite a oportunidade de entrar nessa nova turma da jornada de cuidado e transformar a sua vida. Mas não basta apenas eu falar que isso vai acontecer. É sempre importante eu mostrar para vocês os relatos das nossas outras alunas que já participaram da jornada de cuidado. Eu me chamo Keila, moro no Paraná. Eu vim contar para vocês que eu fiz parte da segunda turma do curso do Dr. Vinícius Miola sobre jornada do cuidado do idoso. Um curso extremamente completo, onde eu aprendi muito, onde eu consegui entender o que se acontecia com a minha mãe.
em que fase da doença ela estava, quais são os próximos passos, tudo que ela vai ainda ter que passar, tudo sobre atendimento, medicação, a parte psicológica, a parte de cuidados, a parte de fazer trabalhos manuais em casa, de cuidar da parte cognitiva dela. Foi um curso extremamente completo, extremamente bem cuidado e trabalhado. O Dr. Vinícius é excepcional, assim como todos que fizeram parte desse curso, todos que deram um pouco de si ali, todos os outros profissionais também que estiveram presentes, nos contando e nos ensinando, e tudo que a gente pôde compartilhar com os outros participantes do curso, as outras pessoas, tirar as dúvidas. E no final ainda eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o doutor. E hoje minha mãe é paciente dele. Venho contar com imensa alegria para vocês que hoje quem trata a minha mãe é o Dr. Vinícius. Ele é fantástico, um profissional maravilhoso. E se vocês puderem, não percam essa oportunidade. É uma oportunidade muito boa de agregar conhecimento, de tirar dúvidas, de entender o seu familiar, o seu paciente, ou seu, se você é cuidador, a melhor forma de manejar, né? Então, assim, hoje eu só tenho gratidão pela oportunidade que eu tive de ter feito esse curso. Obrigada a todos. O meu nome é Regina Célia Soares Gomes, tenho 66 anos, o meu esposo tem 76 e ele foi diagnosticado com Alzheimer, com demência, em 7 de fevereiro de 2023 agora. Eu estou aprendendo ainda, para mim é uma surpresa muito grande, para mim é muito difícil, porque cada dia é um ponto de interrogação, cada dia é uma caixinha de surpresa e é uma mudança drástica na nossa vida. E esse curso que eu fiz com o Dr. Vinícius, eu conheci o Dr. Vinícius no Instagram, porque depois que eu fiquei sabendo, que eu tomei conhecimento, eu virei rata do Google. Tudo que era sobre demência, Alzheimer, eu tentava estudar. E eu encontrei ele, graças a Deus, e eu vi esse curso, então me interessou e eu fiz, aprendi bastante. E é um curso muito bom e eu agradeço muito. Muito obrigada. Boa sorte para vocês. Olá, eu sou Selene Farias, sou cuidadora da pessoa idosa. Eu estou aqui para falar um pouquinho de tudo aquilo que eu aprendi no curso com o Dr. Vinícius. É um curso muito rico em conhecimento. É um curso que me trouxe muitas oportunidades. Eu conheci o Dr. Vinícius através do Insta e eu via que as postagens eram voltadas para o assunto de demências e isso me chamou muito a atenção. Eu precisava fazer esse curso. E aí, quando surgiu a oportunidade do curso, me inscrevi e fiz. Hoje em dia eu tenho meu certificado, sei discernir perfeitamente uma demência da outra, porque aprendi no curso. Aprendi também que não existe demência senil. Agarrem a oportunidade de fazer esse curso, vocês vão aprender muito. Tem vários profissionais que vão passar para a gente conteúdos fantásticos. É uma equipe muito bacana, tira todas as dúvidas. Tem um grupo no WhatsApp que a gente está lá para bater papo, o Dr. Vinícius interage com a gente, a equipe, os outros profissionais da equipe também. Aprendi também muitos jogos para fazer com os meus idosos, né? Nessa área cognitiva. Então, vale muito a pena fazer, gente. Não percam mesmo. Eu estou muito feliz
por ter feito esse curso, por este curso ter aparecido, ter surgido numa hora oportuna para mim. E é isso. Obrigada a todos, obrigada ao Dr. Vinícius, que me proporcionou assim tanto conhecimento, que hoje eu sou segura daquilo que eu falo. Quando eu falo assim, não, olha, é doença de Alzheimer e está no estágio leve. Sim, porque agora eu sei também os estágios da doença. Então, é muito bacana, gente, vale a pena. E é isso. Um grande abraço no coração de vocês. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então até aqui nessa aula eu tentei mostrar para vocês como é essa jornada de cuidado do paciente com demência e várias situações que vocês se deparam no dia a dia e como lidar com algumas delas, né? Mas, infelizmente, o cuidado dos pacientes com demência, ele não se resume a apenas isso. Então, quem embarca comigo na jornada de cuidado recebe um roteiro completo, abordando todas as situações que frequentemente acontecem com os pacientes com demência no decorrer desses anos de enfrentamento, desde o diagnóstico até os cuidados em fim de vida. Eu sei que tem pessoas aqui que querem ainda mais conteúdo, querem um acompanhamento mais individualizado, que precisam de alguém que lhe oriente, responda as dúvidas individualmente. E isso tudo é possível dentro da turma da jornada de cuidado. Todo esse conteúdo, falando sobre os remédios, falando sobre as principais situações, já está tudo organizadinho, em ordem cronológica de como vai acontecendo nas diferentes fases e que vocês podem, daqui a pouco, ter todo esse conteúdo na palma da mão, se inscrevendo para a próxima turma da jornada de cuidado. Em quem está ansioso e querendo fazer parte, escreve aqui nos comentários que logo a gente vai explicar para vocês como que vai ser as inscrições para a nova turma de jornada de cuidado. Ah, mas eu tenho certeza que tem alguns cuidadores que estão dizendo, doutor, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu fico todo o tempo cuidando dos meus familiares, então eu não tenho tempo para isso. Mas você não acha que é muito mais fácil e rápido você aprender a cuidar da forma certa do que às vezes você ficar se batendo aí, fazendo muitas coisas erradas, tendo mais dificuldade, em vez de você vir conosco, aprender o correto, como outros já fizeram, e aí tornar a tua vida mais fácil e ter mais tempo? Com certeza isso é melhor para ti. E a gente teve alunas em outras turmas que assistiam às aulas de madrugada, porque era o tempo que elas tinham, e elas falaram depois que isso impactou muito positivamente, né, o cuidado delas e cuidando dos pacientes delas, né? E esse novo formato da jornada, ele foi, né, reformulado para que o seu conteúdo, você tenha facilidade para acessar o conteúdo. Então, você, ao comprar o curso, você já tem acesso direto às aulas e você pode comprar e hoje mesmo já iniciar assistindo todas elas. Elas são divididas em vídeos curtos, de 5 até 20 minutos, e são todas aulas curtas, que você pode ir vendo aos poucos, no tempo que você puder. Então, não ter tempo não é uma desculpa para não entrar para essa próxima turma. É muito mais fácil você vir conosco e aprender da forma certa do que você ficar tentando na tentativa e erro, na experimentação, e assim você vai perder muito mais tempo. Então, deixa eu pegar na sua mão e te ajudar para você poder ter uma facilidade no cuidado com o seu paciente. Muitos outros vão dizer assim, doutor, mas eu não tenho dinheiro. Bom, a gente já vai falar sobre isso e como vai ser fácil e como a gente tem muitas condições para que vocês possam adquirir o curso a partir de hoje, tá? Então, a gente quer muito que vocês participem dessa próxima turma da jornada de cuidado. E é muito especial a gente comentar aqui, quem entrar nessa nova turma vai ter, né, o acesso a 1 ano de aulas ao vivo comigo. Então, a gente vai fazer aulas todo mês, em que vocês vão poder entrar ao vivo comigo durante o curso, né, e poder tirar todas as dúvidas que vocês tiveram ao assistir às aulas, ou que vocês estão tendo a experiência de viver com os familiares de vocês. Então, pensem que além de ter todo o conteúdo gravado, vocês ainda vão ter 1 ano de aulas ao vivo comigo, para poder tirar todas as dúvidas. Então, essa nova turma vai ser muito especial e a gente está muito empolgado, esperando que vocês entrem conosco. E para quem ainda não quer concorrer ao sorteio e ainda não postou o story, não esquece de postar um story lá no Instagram, nos marcar, né? Que aí você pode concorrer ao sorteio.
e mais tarde, ao final do aulão, comentar lá no nosso post do Instagram com algum conteúdo que você aprendeu durante essa aula. Bom, a gente já comentou para vocês, né, antes de continuar, que a jornada de cuidado é para todo tipo de cuidador. Ela é para o cuidador familiar, ela é para o cuidador profissional. Então, seja você pai, mãe, esposo, irmão, neto, né? Seja você um cuidador profissional, técnico de enfermagem, enfermeira, que trabalha em hospital, trabalha em casas de repouso, ou seja você um profissional de saúde, né, que quer aprender mais sobre demências, atua na área com pacientes com demência, quer se aprofundar nesse assunto, ou seja você um médico que não se, né, que quer aprender a lidar com essas situações do dia a dia. A gente já teve uma aluna na jornada de cuidado na segunda turma, que era uma médica, né, ela era ginecologista, ela não tinha conhecimento sobre as demências e ela se deparou com a situação da sogra dela, né, que vinha tendo demência, né, e aí ela veio buscar o curso para poder se especializar e ela achou muito legal, ela aprendeu muito. E depois de um tempo, ela veio e fez o diagnóstico sozinha no sogro dela de doença de Alzheimer, marcou uma consulta comigo e a gente fez junto o diagnóstico e o tratamento. Então, veja aqui, ela participou da turma, conseguiu ajudar, né, a sogra dela e depois conseguiu ajudar também a fazer um diagnóstico depois no familiar dela. Então, qualquer tipo de pessoa pode participar da jornada de cuidado. Tá chegando a hora em que eu vou contar tudo para vocês de como você pode participar da nova turma de jornada de cuidado. Mas antes, vamos olhar os últimos depoimentos de quem já aproveitou essa oportunidade, né? E pode contar para vocês o quanto gratificante e recompensador é participar do nosso curso. Olá, pessoal. Meu nome é Cristiane Martins, eu sou de Brasília. Há 3 anos, meu pai faleceu. Ele teve a doença de Parkinson. Naquela época, eu não tive a percepção para pesquisar e estudar mais profundamente sobre as características dessa doença e assim estar mais atenta aos sintomas que meu pai já vinha apresentando há algum tempo. Saber as fases para lidar de forma mais adequada às diversas situações que apareciam diariamente e que enfrentei sem ter a mínima preparação, até por não ser da área da saúde. Bem, no início de 2021, eu me aposentei e decidi cuidar com mais afinco da saúde da minha mãe. Minha mãe está com 89 anos, é muito ativa, porém é diabética e requer inúmeros cuidados. Eu marquei consulta com vários especialistas até que cheguei ao neurologista, pois os esquecimentos de fatos que ela já vinha apresentando e com certa frequência estavam me preocupando. Após fazer alguns exames e testes, ela foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, fase leve a moderada. Então a minha primeira providência foi pesquisar o máximo sobre a doença na internet, ler sobre a necessidade de um idoso com essa doença, entender as características de cada fase e como cuidar. Pois como filha, eu assumiria literalmente essa função. E foi assim que encontrei o curso Jornada de Cuidado com o Dr. Vinícius Miola. Ao ler o conteúdo que seria trabalhado, me encantei, pois é muito amplo e aborda várias questões, como os tipos das doenças degenerativas, as fases de cada uma delas, os cuidados familiares, questões sobre o espaço físico do paciente, aspectos jurídicos como curatela, e que eu inclusive queria entender, entre tantos outros assuntos. Imediatamente eu me matriculei, e a cada aula eu me surpreendi pela profundidade e excelência dos assuntos abordados, pela capacidade didática e conhecimento do Dr. Vinícius e dos demais especialistas que complementaram com temáticas de extrema importância, além da presteza e dedicação de toda a equipe. Com esse curso, eu tive a oportunidade de adquirir conhecimentos para a vida. Eu ressignifiquei vários temas. Eu me sinto hoje mais segura e ampliei o cuidado com a minha mãe. Eu aprendi que para assumir a responsabilidade de cuidar de um idoso, primeiramente você tem que estar bem consigo mesmo.
agora eu também estou me cuidando. Esse curso é extremamente necessário para todas as pessoas que têm alguma aproximação com a doença de Alzheimer. E não só os cuidadores. Ele é importante para a sociedade. Ele trata de segurança, respeito, amor, paciência, resiliência, entre outras abordagens importantíssimas para qualquer cidadão. Olha, meu sentimento ao final do curso e que define essa grande experiência é imensa gratidão ao Dr. Vinícius e equipe, pois como médicos e profissionais, eles tiveram um cuidado e um enorme desprendimento em seus horários para oportunizar o melhor curso. Gratidão. Olá, eu sou o Lucas, sou personal trainer da cidade de Capinzal. Atualmente eu tenho uma aluna com Alzheimer e que tem suas dificuldades, tem suas limitações, e em virtude disso eu busquei ganhar mais conhecimento sobre como me portar, como prestar uma boa orientação, como interagir melhor com ela. Nesta busca eu encontrei o Dr. Vinícius com um curso, A Jornada do Cuidado do Paciente com Demência, que foi divisor de águas para mim, me auxiliou muito a conhecer diversas outras condições, testes que eu posso realizar, como eu posso me apresentar, conversar, abordar, receber informações nesta condição. E eu deixo uma recomendação gigantesca e de extrema importância a todos os profissionais de educação física, da fisioterapia, da nutrição, para buscarem talvez realizar esse curso, ganhar um pouquinho mais desse conhecimento, por ser um público bastante presente no dia a dia e que obviamente vão precisar sempre da nossa orientação também. Esse trabalho multidisciplinar entre nossas áreas com a área médica é de extrema importância e garanto a todos que isso será de grande valia para promover o bem a muitas pessoas. E deixo também uma recomendação a todas as pessoas que têm idosos em casa, independente se eles já têm a presença de demência ou não. É um curso divisor de águas para saber como se portar e para saber também qual o melhor caminho se tomar em situações difíceis. Olá pessoal, me chamo Letícia Bareta, tenho 31 anos e há 1 ano e meio, quase 2 anos, eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer. A minha mãe tem Alzheimer com atrofia cortical posterior. Além de toda a parte cognitiva, dos esquecimentos, a minha mãe também está ficando cega, né? E eu sou filha cuidadora e o que eu tenho para falar para vocês é que o curso foi um divisor de águas. Existe uma filha cuidadora antes do curso e uma filha cuidadora depois do curso. Antes do curso, eu me culpava muito e, sem querer, eu acabava culpando a minha mãe por tudo que estava acontecendo ao nosso redor. Depois do curso, eu comecei a entender tanta coisa, umas coisas tão básicas que a gente às vezes está passando por um processo tão difícil, que é difícil de perceber, que aquilo ali tem uma solução leve, tranquila, que pode ser de uma forma mais amorosa, mais libertadora. Eu acho que é essa palavra que eu tenho para usar para vocês. O curso foi libertador, porque a gente que é cuidador familiar, a gente se cobra muito, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente cuida de alguém, o nosso trabalho, né? Não estou só cuidando da minha mãe. Eu levo isso como um trabalho, como algo que eu vou fazer com excelência, quero fazer da melhor forma possível. E quando a gente é cuidador, a gente não tem aquele horário de trabalho que chega, bate ponto, faz as suas 6, 7, 8 horas de trabalho e a hora que você sai da sua empresa, você pode voltar para casa e seguir sua vida normal. A gente cuidador não. A gente é cuidador do momento que acorda até a hora que vai dormir. E às vezes não consegue nem dormir, né? Então é um trabalho muito pesado e com o curso eu consegui levar isso de uma forma totalmente diferente. Hoje eu tenho uma relação diferente com a minha mãe. A minha mãe tem uma relação diferente comigo. Ela aceita muito mais a minha companhia, as minhas ideias, o meu cuidar, né? Porque antes era difícil dela aceitar que a filha dela precisava estar ali cuidando dela.
E depois que eu consegui, com o curso, com as ideias, com as dicas, com os entendimentos, eu consegui fazer isso mudar. Virou uma chavinha. E é o que eu falo para vocês. Existe, e é fato, uma Letícia cuidadora antes do curso da jornada de cuidado e depois. E eu desejo isso para todos os cuidadores, tanto familiares como profissionais. Eu desejo essa liberdade, essa libertação da gente poder também ter a nossa vida, mesmo com todos os males, percursos que essa doença nos traz. Então eu desejo muito que vocês consigam fazer esse curso, façam o que for possível para poder adquirir o curso, porque vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Vamos lá, pessoal. Então, finalmente a gente vai explicar para vocês direitinho e os valores de como vai funcionar a próxima turma da jornada de cuidado. Eu e a minha equipe preparamos um material robusto para vocês, para que vocês possam ter toda a orientação, desde o diagnóstico, primeiros sinais e sintomas, fase leve, fase moderada e fase avançada da doença, e não tenho nenhuma dúvida. E o melhor de tudo, se você quiser, você já pode começar a assistir às aulas hoje mesmo. Todas as aulas de jornada de cuidado já estão gravadas e disponíveis na plataforma, que a gente vai disponibilizar o link a partir do momento que você se inscrever na turma. Então, você pode se inscrever e já começar a assistir hoje. Como eu falei antes, são aulas curtas e que você pode ir assistindo aos poucos. Mas é claro que vocês sabem, eu adoro as aulas ao vivo e não vou deixar de conhecer todos vocês de pertinho. Então, em todas as minhas turmas, eu tenho e deixo a oportunidade de fazer as aulas ao vivo. Quem entrar nessa próxima turma vai poder ter acesso a 12 aulas ao vivo no próximo ano. A gente vai ter uma aula por mês para que você possa entrar ao vivo comigo e tirar todas as suas dúvidas. Então, você vai poder fazer todo o curso e também durante todo esse ano acompanhando o seu paciente e tirando as dúvidas que surgir comigo. Não tem nada parecido que você vai achar na internet, onde você vai ter um acompanhamento de um profissional durante, todos esses meses fazendo aulas ao vivo contigo para tirar as dúvidas. Isso é muito especial e a gente está muito feliz que vocês entrem conosco nessa jornada. Mas é claro que tem pessoas que não conseguem entrar ao vivo, mas todas essas aulas ao vivo vão estar disponíveis depois para que você possa assistir. E além de tudo isso, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp. Então, todas as turmas têm um grupo do WhatsApp, onde a gente adiciona todos os alunos, junto comigo e com a minha equipe de suporte. E durante o curso, e durante toda a existência do grupo, vocês vão poder estar lá, tirando as suas dúvidas, fazendo perguntas, discutindo com os seus colegas questões, pedindo ajuda. E sempre que possível, os alunos das turmas antigas podem falar, eu estou lá, eu respondo as perguntas, ajudo também a tirar as dúvidas. Então, além de todo o curso, além de todas as aulas ao vivo para tirar dúvidas comigo, ainda tem o grupo do WhatsApp, que é um grande grupo de suporte e que vai te ajudar muito. Então, quem está gostando do que a gente está preparando para a próxima turma da jornada de cuidado, dá um joinha no chat que eu quero saber se vocês estão se preparando para essa próxima turma. E se eu te disser que fica ainda melhor? É isso aí, fica ainda melhor. Além de todas as aulas comigo, de todo o material, testes impressos que a gente vai deixar para vocês fazerem com os pacientes ou os familiares de vocês, escalas de acompanhamento das fases, que vocês vão poder entender certinho em qual fase o paciente está e acompanhar a piora clínica dele, o grupo de WhatsApp. Vocês ainda vão ter aulas bônus com uma equipe multidisciplinar. Já imaginou ter um tempo ali disponível para aprender com educador físico, fonoaudióloga, nutricionista, advogado, dentista, fisioterapeuta, gerontóloga e neuropsicopedagoga, que vai ajudar vocês a encontrar atividades para fazer com os pacientes de vocês. Então, além de todas as aulas comigo, ainda tem todas as aulas com essa equipe multiprofissional. Porque a gente sabe que o cuidado do paciente com demência ele não se restringe apenas à medicina e nem apenas à área da saúde. A gente precisa saber como adaptar a casa para os diversos momentos, então vai ter uma aula com uma engenheira civil falando sobre adaptações da casa. A gente sabe que as burocracias são grandes, existem direitos que vocês têm, que vocês não conhecem.
Então, vocês vão ter uma aula com o advogado que ele tira dúvidas sobre os seus direitos, sobre curatela, né, e como fazer cada uma dessas coisas. Vai ter a aula com todos esses outros profissionais que eu falei, então a fonoaudióloga para falar de disfagia, a dentista para falar de adaptação, de prótese, de deglutição, o fisioterapeuta para falar de exercício físico, o educador para falar de atividade física e a neuropsicopedagoga gerontóloga para falar de estímulo cognitivo. Agora, você deve estar pensando, nossa, já pensou quanto custa tudo isso, né? Quanto custa você ter orientações médicas, orientações do melhor profissional e ainda de toda uma equipe multidisciplinar para demência. A gente sabe que no Brasil o acesso, né, a muitos desses profissionais e até do geriatra é muito difícil, né? Na cidade de vocês, às vezes, tem um geriatra, tem um fonoaudiólogo, é muito difícil. Mas, então, isso tudo custa muito caro na nossa prática. Mas sabe o que custa mais caro? O desconhecimento. Se você não sabe como lidar, não sabe as situações, você vai acabar cometendo erros e isso vai fazer com que você gaste ainda mais dinheiro e faça com que tudo fique mais caro. Então, eu venho sempre falando, quando você não tem o conhecimento, você acredita em qualquer solução mágica, você gasta o teu dinheiro com suplementos, com terapias que muitas vezes não vão ajudar, com tratamentos alternativos que não são recomendados, né? E acredite, não existe um preço mais caro para se pagar do que ter a consciência tranquila de que você está fazendo o seu melhor. Por isso, pode ser que, se você está aqui, você não tem condição de consultar com todos esses profissionais, porque o custo envolvido para você ter toda essa equipe multidisciplinar é muito alto. E é por isso que na jornada de cuidado a gente juntou todos eles para tirar as dúvidas de vocês. Então lembrem, além das jornadas comigo, das aulas todas que vocês têm comigo, vocês vão ter a aula com a nutricionista para falar de nutrição, com a fonoaudióloga para falar de disfagia e adaptação da dieta, engenheira civil para falar de adaptação da casa, advogado para falar dos direitos, da curatela, gerontóloga e neuropsicopedagoga para falar de exercícios cognitivos e adaptação das atividades, e dentista para falar, né, das alterações bucais, de como você vai fazer isso. Então, pensa aqui, né, se você tiver tudo isso, pessoal, você vai gastar muito. Pensa se você tem só fazendo aulas comigo. Hoje, se você marcar uma consulta comigo, 1 hora, né, de consulta comigo custa R$400. Só em horas aula que vocês vão ter comigo, aí dá muito mais que 8, né? Mas vamos fazer uma conta aqui básica, né? Mas todos os encontros ao vivo, que vão ser 12, se nós fizermos uma conta básica aí, né? Então, só dessas horas comigo, mais os encontros ao vivo, se você fosse ter, né? Fosse pagar cada consulta, você gastaria em torno de R$8.000. Aí, imagina você ter tudo isso, mais a aula com o advogado, a aula com o nutricionista, a aula com a fisioterapeuta, a aula com o educador físico, o valor que tudo isso iria ter. Então, vocês devem estar imaginando, nossa, esse curso deve ser muito caro para me trazer todo esse conhecimento e todo esse acompanhamento. Mas é justamente agora que eu vou divulgar o valor e vocês vão ver que isso cabe muito bem no bolso de vocês e não faz sentido vocês não participarem da próxima turma da jornada de cuidado. Então, se preparem, né? Olha o suspense, né? E não se esqueçam que todos os que se matricularem até a meia-noite já vão ter, né, na próxima semana, uma consultoria comigo, né, ao vivo, para a gente já discutir as principais dificuldades de vocês, né, e fazer a entrada de vocês na turma. Então, quem comprar o curso até meia-noite já ganha uma consultoria grátis comigo na semana que vem. Então, se preparem, o valor não é R$8.000, tá? O valor vai ser apenas R$697 em uma vez, ou 12 vezes de R$69,65, pessoal. Então, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai poder garantir esse valor. Esse é um valor super promocional. Nas próximas turmas é muito possível que o valor suba, tá? E a partir de agora a gente vai abrir o carrinho e vai mandar o link para que vocês possam fazer a compra do curso. Vocês vão receber o link no e-mail de vocês, nos grupos de WhatsApp, e ele também vai estar disponível lá na nossa bio do Instagram, né, e nos outros links ali dos posts que a gente vai fazer. Então,
A partir de agora, vocês já podem adquirir o curso em R$ 697 em uma vez ou 12 vezes de R$ 69,65 no cartão de crédito ou no Pix. Para pessoas que precisarem de pagamento no boleto, ele vai ser disponibilizado nos próximos dias com a nossa equipe. Nossa equipe vai poder, né, entrar em contato com vocês para também poder fazer a disponibilidade do pagamento parcelado em boleto. Então, por esse valor, vocês têm todos os conteúdos comigo, todo o acompanhamento dessa equipe multiprofissional, além de 12 aulas ao vivo durante os próximos 12 meses comigo para tirar todas as dúvidas. Pensem bem que esse valor ele é menos de 2 consultas minhas. Cada consulta minha custa R$ 400. Por esse valor, menos desse valor, vocês têm todo esse conteúdo. E ele foi organizado justamente porque muitas vezes eu quero passar tudo isso para os meus pacientes e eu não consigo. Porque o tempo na consulta ele é curto, a gente discute temas específicos. E lá os pacientes podem tirar muitas dúvidas que às vezes nas consultas a gente não vai ter tempo de tirar. Então são apenas R$ 697 ou 12 parcelas de R$ 69,65. Então eu sugiro fortemente que vocês não percam essa oportunidade. A gente não sabe por quanto tempo o curso vai se manter nesse valor. A próxima turma vai ser só agora, o ano que vem, né? E é possível que a gente não consiga manter o mesmo valor para as próximas turmas. Então não percam a oportunidade, né? O conhecimento para vocês ele é libertador. Adquirir esse curso, essa jornada de cuidado, sem dúvida nenhuma vai mudar a vida e a forma como vocês cuidam dos pacientes de vocês. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ver vocês nas aulas ao vivo da próxima turma da Jornada de Cuidado. Participem, se inscrevam. Um abraço, boa noite e até mais.